De volta com o nosso programa Entre Amigos, agora nós teremos a pergunta de Renata Dantas para o Volber Hernandes. Pois não, Renata? Eu queria saber se esses anjos da nefrologia, se eles se inspiraram em algum outro evento estadual ou nacional para a elaboração do mesmo, e se aqui no estado tem alguma outra ação parecida com essa que eles estão fazendo. Muito boa. Uma outra ação similar. Boa pergunta, Renata. Pois não, Volber? Então, nós fazemos parte da primeira especialização em nefrologia do estado de Sergipe. Esse projeto, dessa proporção que a gente vai estar criando, é inovador, mas já teve alguns eventos, até como inspiração, por exemplo, existem 3 clínicas aqui em Aracaju e 2 no interior, né, especializadas na nefrologia. E normalmente nas ações do Dia Mundial do Rim, que é em março, né, eles fazem algumas ações, digamos que um pouco parecidas. Só que são as ações esporádicas, no caso, né? Uma vez no ano, 2, 3, até o meu entendimento, o entendimento de nós, todos os integrantes. E o nosso projeto, como foi dito, ele vem com uma amplitude maior, com vários testes, no caso, e com vários meses de fazendo essa promoção e prevenção de saúde com a população. Serão 10 meses que a gente vai estar bem maçante mesmo com a população para conscientizar o risco dessa patologia, no caso. Bom, mais uma resposta dada aqui em nosso programa. Agora nós vamos levar a pergunta desta feita, o nosso amigo, seria o quê? O Cláudio fazendo uma pergunta para... Eu estou rodopiando aqui porque a gente tem que direcionar o foco justamente para quem vai... Veja aí, Vange, você que está catando, buscando a imagem, o nosso amigo Cláudio Silveira irá destinar uma pergunta para o Fred, com relação aos carros antigos. Olha só, a pergunta que eu tinha para fazer a você é o seguinte, eu fiz há pouco tempo o livro, ajudei a fazer o livro da professora Marlene Calumbi sobre a vida do construtor João Alves, pai dela. E ele tinha um capítulo, ela teceu um capítulo no livro só sobre os veículos que ele teve. Uma pergunta a você que é ligado a essa história do automobilismo sergipano, isso não haveria um mote para se criar um livro, se criar alguma coisa, falando sobre os antigos políticos daqui, os seus carros que tiveram durante essa história de vida, foi uma vida que se passou em Sergipe, né? Isso não é um mote legal para vocês fazerem esse livro, É uma sugestão, não sei, é uma pergunta ou sugestão que a gente está dando. Bem, vamos agora atentar para a resposta do nosso amigo Fred, que trouxe um tema de suma importância aqui, aliás, desconhecido por muito do público, dos telespectadores, que é com relação aos carros antigos. Bem, vamos agora ouvir a resposta do Fred, que uma proposta muito boa, como disse ainda há pouco, com relação à pergunta direcionada por nosso amigo, o Clóvis Silveira. Pois não, Fred? Então, é uma sugestão muito, muito boa, né? Nós temos, inclusive, resgatado fotos históricas, né, de pontos históricos da capital, onde a gente consegue identificar os carros da época, né? Então, uma ideia como essa de lançar um livro ou resgatando a história, né, de figuras importantes do nosso estado, vinculadas à memória automotiva, é bem interessante, que a gente pode amadurecer e trabalhar melhor isso, porque o carro antigo está vinculado a alguma coisa ou a alguém, né? Então, o carro ele representa uma época, e aquela época tem um contexto que a gente precisa trabalhar e entender, né? E a gente vive num país, num estado onde a cultura e a história ela vai se perdendo, né? Nessa então, onda elas não se entrelaçam, não. Lembrei mais uma vez da nossa amiga Fina com as palavras entrelaçadas. Não sei por que a gente toda hora lembra. É preciso que massifiquemos mais e mais, viu, Fina? Tá vendo que é bom um programa diferente como esse, que a gente está interagindo e quebrando a monotonia, né? Sempre rindo. E cultura é conhecimento, né? Então nós temos que divulgar a cultura. Aí a cultura ela está apresentada em vários aspectos, né? E o automobilismo é uma parte dessa cultura. Então, todo tipo de resgate que a gente puder fazer atrelado à memória automotiva, a gente tem esse objetivo, né? Ainda mais em um mundo globalizado, onde as fronteiras
elas se dissolvem e as culturas elas se misturam, a gente perde a identidade. Então a gente sempre tem que buscar sempre a raiz e a identidade de um estado, de uma cultura. É justamente isso aí, é o tipo da coisa que o nosso programa sempre se prontificou em buscar do anonimato, da obscuridade, da estagnação e trazer à baila, a conhecimento de todos, que a memória deve ser preservada. Voltando aqui ao Cláudio, que às vezes ele se arvora, né, mas ele entende muito bem, né? E eu gosto muito de brincar com o Cláudio, que é uma das pessoas que tem propiciado um grande aprendizado para todos nós. Pois não, Cláudio? Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, não é só pela questão desse livro do seu João, do consultor João Alves, mas existem famílias aqui que tiveram suas paixões, como a família Hollenberg, a família Franco, que tinham seus carros luxuosos, suas fotos luxuosas, e isso aí é um resgate dessa história aqui para Sergipe. Eu acho que é uma história do momento grande que se teve aqui, nessa questão do transporte de carros, das pessoas terem. Então é uma coisa interessante, é uma coisa que eu acho que cativa um certo interesse para os amantes do automobilismo. Então aí, mais um adendo feito por Cláudio Silveira. E agora nós vamos a uma outra pergunta desta feita por Adalto Tabosa ao Joaquim da Casaca de Couro. Eu gostaria de saber de Joaquim, nós temos, Sergipe tem um filho muito ilustre, que é o Rogério, né? E Rogério tem uma canção que até hoje todo mundo lembra, né? É um hino. É um hino, né? Sergipe é o país do forró. Aí eu te pergunto, Sergipe toca forró, as prefeituras, você que viaja o estado todo, ela dá prioridade ao forró? Sergipe é o país do forró, isso procede? Antes da resposta do Joaquim, eu quero fazer um adendo na pergunta dele. Por que prefeituras têm a obrigação de contratar shows de qualquer segmento, de qualquer natureza? Em país nenhum no mundo isso acontece, muito raramente. Agora, os músicos, os artistas, como um todo, eles são muito prestigiados em qualquer país do mundo, mas de uma forma diferente, por uma empresa da iniciativa privada, né? Existe esse sentimento arraigado naquele próprio povo, quer seja daquele país, país da Europa, da América, da Ásia, enfim. Mas aqui no Brasil, isso está arraigado no sentimento de todos nós. Aliás, aqui tem culturas atípicas, é um país diferente. Tanto é que nós estamos naufragando cada vez mais na obscuridade. Mas como as prefeituras colocaram isso e que tornou isso uma obrigação a cada evento, a cada data festiva de cada município, a prefeitura tem por obrigação de contratar aqueles shows magnânimos, aqueles shows pirotécnicos, digamos assim. Mas já que é assim, então eu também senti porque prefeituras as mais variadas do nosso estado não contrataram os shows para os sanfoneiros, os forrozeiros aqui de Sergipe para animarem as festas. Isso aconteceu. Vamos ouvir a resposta, eu apenas quis fazer um adendo, mas vamos ouvir a resposta da pergunta de Adalto Tabosa para o Joaquim da Casaca de Couro. Bom, Sergipe é o país de forrozeiros, mas Sergipe não é o país do forró. Tanto é que muitos turistas vieram a Sergipe, foram ao interior sergipano e saíram de Sergipe sem conhecer a cultura sergipana. É um absurdo uma prefeitura, por exemplo, como do Cumbe, que fez... você vê, tem crise, diminui os dias de eventos, coloca 2 dias de eventos e contrata um show de Zezé de Camargo e Luciano por R$270 mil. E isso não tem um artista sergipano contratado. E essas programações foram praticamente as programações de todo o Sergipe. O que falta sergipanidade para os administradores, para os gestores. Não adianta fazer discurso de sergipanidade e não contratar os sergipanos, porque nós, artistas sergipanos, somos nós que distribuímos, que pagamos os impostos aqui em nosso Sergipe. E queremos que, por favor, devolvam o nosso São João. O São João merece ser respeitado para que Sergipe venha a ser, de fato, o país do forró.
Aí o Joaquim colocou justamente, ele reiterou, ele ratificou aquilo que eu dissera. Já que aqui no Brasil é assim, que não deveria ser assim, a iniciativa privada, o próprio povo deveria criar um outro sentimento onde você pudesse conglomerar atenções com os mais variados shows que proporcionassem o entretenimento. Mas já que é assim, eu também senti a falta da presença do artista sergipano no último festejo, no último ciclo junino. Vamos agora a uma outra pergunta desta feita. Nós teremos o Cláudio, mais uma vez, direcionando a pergunta para a Fina Delmondes. Mas antes vamos a um breve bloco de comerciais. Já já voltamos com o programa Entre Amigos. Nos aguarde. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.